Nós vamos meditar no Salmo 41. O Salmo 41 está numa relação de salmos messiânicos. E os irmãos sabem o que é salmo messiânicos. É salmo que apontava, que falava, que dizia algo relacionado ao Messias, a Cristo. Os salmos têm uma abrangência de 900 anos. Em especial, os de Davi foram escritos 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, Davi escreveu os seus 73 salmos. Mas nós temos salmos que foram escritos por Moisés. Se os irmãos fizerem um cálculo, Moisés foi infinitamente muitos anos antes de Davi, 1500 anos antes de Cristo. Então, se você fizer uma continha, 500 anos antes de Davi. Davi foi 1000 anos antes de Cristo. E Moisés escreveu o Salmo 90. Davi escreveu 73 salmos. E um desses salmos é o 41, que é chamado Salmo Messiânico. Por quê? Porque os salmos são por assuntos. Nós temos salmos de ações de graça, nós temos salmos de louvor, nós temos salmos de instrução, nós temos salmos didáticos, nós temos salmos messiânicos. Esse daqui é um salmo messiânico. Por quê? Porque tem alguns textos que diretamente ou o Messias citou ou se cumpriu no Messias. Então, vamos abrir Salmo 41. São 13 versículos, mas eu não vou ler os 13 versículos. E aí eu sempre digo para os irmãos que a homilética, que não é omelete, omelete é feito com ovos, e homilética é uma das matérias de seminário. A homilética é a arte de produzir sermões, e sermões, no geral, independente de ser religioso ou não, mas é homilética. E a homilética nos ensina que não devemos fazer uma leitura extensa numa reflexão, porque termina enfadando. E aí nós vamos ler apenas alguns versículos. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Versículo 4. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Versículo 13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Gostaria de utilizar-me desse texto dando um tema específico a esta mensagem. E o tema mais propício é: Davi busca a compaixão de Deus. E aí, aquilo que eu digo sempre aos irmãos, quando eu vejo algum salmo de Davi, a primeira pista que me leva a pesquisar qual foi o momento que Davi escreveu. Quando eu descubro o momento que Davi escreveu, me torna fácil compreender, possivelmente, o que permeou, o que levou a ele escrever. Porque aqui é uma poesia, é um cântico. E aí quando você olha, principalmente o Salmo 41, não tem como sair daquela cena terrível. Como assim, pastor? Esse salmo foi escrito logo depois do ato pecaminoso de Davi. É onde ele estava sendo confrontado pelo profeta. É onde a verdade veio à tona. É onde, como um espelho, foi colocado na frente do rosto de Davi, e ele não tinha como fugir à regra. Ele estava diante da verdade, e a verdade era nua e crua. E aí eu o convido para que você possa seguir o raciocínio. Nós vamos lá para 2 Samuel capítulo 11, para que você possa entender qual o momento que Davi escreveu esse salmo, e por que ele estava buscando compaixão de Deus, por que ele
de maneira ansiosa. Porque em toda a Bíblia, só tem uma única vez a citação de cura espiritual. Uma única vez. E essa única vez é neste salmo. Foi a primeira curiosidade que eu descobri pesquisando. A Bíblia Sagrada fala de diversas curas: cura da terra, cura do corpo, cura de várias formas, mas a cura espiritual, só neste salmo tem uma única citação. E em toda a Bíblia nós temos 73 citações diferentes de todos os tipos de cura, mas é o único lugar que fala sobre a cura espiritual, e nós vamos nos aprofundar disso. Quando você olha para esse salmo, e aí não tem como, e aí eu lhe convidei em 2 Samuel capítulo 11, embora são 27 versículos, nós não vamos em si falar dos 27 versículos, mas eu quero que você acompanhe o raciocínio, porque quando você chega no primeiro versículo de 2 Samuel capítulo 11, diz assim o texto: e aconteceu o que? Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Vamos apenas abrir um parênteses para que você possa entender. Davi tinha assumido o reinado, Saul já não era mais vivo, Davi agora era rei, já tinha construído o seu palácio, já tinha construído o seu império, já era o conhecido Davi, já tinha conquistado várias nações, as pessoas já estavam cantando em prosa e verso, as mulheres, quando chegava Davi de uma guerra, hinos cantavam em louvores e exaltava as vitórias e os grandes feitos de Davi. Davi era o cara. Possivelmente era o prazer dele voltar de uma guerra com os despojos, com aquilo que conquistava. E a Bíblia diz que anualmente os reis saíam para conquistar. Mas naquele ano Davi fez diferente. Olha no primeiro versículo: então Davi, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. Quem era Joabe? Comandante do seu exército, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, o que é que o versículo conclui? Davi ficou em Jerusalém. Historicamente ninguém sabe o porquê. Não era comum, não era salutar, não estava previsto, não foi algo planejado, mas até hoje, historicamente, biblicamente, teologicamente, não se sabe o porquê que Davi naquele momento resolveu ficar em Jerusalém. Seria cansaço? Não, porque anualmente era comum, e Davi era guerreiro, mas aqui ele ficou. O versículo 2 diz: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Alguém que estava o que, irmãos? Livre, leve e solto. E há um ditado popular que mente vazia, oficina do diabo. Continuando o versículo: e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 3: e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é a Betseba, filha de Eliã, mulher de quem? De Urias, o heteu. Versículo 4: então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele deitou-se com ela. E aí tem entre parênteses: pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Versículo 5: e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi aquilo que ele não esperava, ou esperava, não sei: estou grávida. E aí Davi começa um plano. Qual plano? Versículo 6: então Davi mandou a dizer a Joabe: envia-me a Urias o heteu. E Joabe enviou a Urias a Davi. Versículo 7: vindo pois Urias a ele, perguntou Davi: como tem passado, Joabe? Como estava o povo?
E como é que estava a guerra? Você já imaginou? Você trazer um dos valentes de Davi. Interessante, né? A gente estudando genealogia, uma das coisas que eu tenho gostado ultimamente de pesquisar, você vai encontrar na relação dos 30 valentes. Sabe quem que estava no meio dos 30 valentes? Urias. Urias era um dos valentes. E era tão obediente a Davi, que quando mandou o recado, mandou a carta, mandou o bilhete para Joabe, Joabe mandou a Urias, Urias chegou como um serviçal, como um servo. E aí Davi foi a primeira coisa que perguntou: como é que vai o povo? Como é que vai Joabe? Como é que vai a guerra? Você já imaginou trazer alguém para perguntar apenas isso? E aí, depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. Era a ordem de quem? De Davi. Qual era o projeto maquiavélico de Davi? Já que a mulher está grávida, vou trazer o marido da guerra, porque ele vai para casa e depois que ele voltar, apenas a notícia chega para ele: a tua mulher está grávida. Possivelmente ele vai fazer festa e vai criar como pai. E Davi pensava tudo isso. Mas aí vem a grande detalhe, diz assim o texto: e saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Imagine só, os maiores mimos, para a gente ganhar tempo. A gente pula para o versículo 11. E disse Urias a Davi, quando ele em si perguntou, por quê? Porque o objetivo de Davi era: eu vou dar esse presente, ele vai para casa e vai deitar com Betseba, e aí sim, vai embora. Mas no outro dia Betseba disse: olha, Davi não foi lá para casa não. E foi para onde? Ficou na guarda aí. Possivelmente é onde os soldados se reúnem. É por isso que eu pulei para o versículo 11, porque Davi perguntou para Urias: por que não foi para casa? Aí Urias lhe disse: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e o servo do meu senhor estão acampados no campo, e hei de entrar em minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela minha vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Você já imaginou? Primeiro projeto não deu certo. Plano B, Davi convidou, disse: olha, é o seguinte, fica mais um tempo, faz o seguinte, fica mais uns 2 dias aqui, vamos comer, vamos beber. Se você pular para o versículo 13, e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama. Diga com quem? Com seus servos. Não foi na sua casa, foi lá no mesmo pelotão de soldados. Porém não desceu à sua casa. Versículo 14: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. Ou seja, agora já era plano C, já que no primeiro momento ele não foi para casa, no segundo momento, meio como um bêbado, não foi para casa, e no terceiro momento escreveu aquilo que a gente chama de atestado de óbito. Por quê, pastor? Ele escreveu uma carta, entregou. Diga para quem levar? A Urias. E o que estava escrito nesta carta? Disse de maneira muito clara: Joabe, eu estou te mandando de volta Urias. Coloca ele na frente da batalha, no lugar onde é mais perigoso, onde está tendo mais baixa, e recua, tira aqueles que estão na retaguarda para o proteger, para que ele possa estar só, e no momento que precisar de socorro, não ache. Se você olhar, você sabe o que é você fazer uma carta e selar esta carta e entregar ao portador, e esse portador é a vítima. Versículo 17, se você olhar, versículo 14: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Versículo 17: e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também quem? Urias, o heteu. Aí a gente pula lá para o versículo 27 para a gente ganhar tempo. E passando o luto, ou seja, trouxeram o corpo de Urias, fizeram possivelmente todas as honras militares, possivelmente teve belo discurso, possivelmente se fez de tudo. Versículo 27: e passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos de quem? Do Senhor. Era algo escondido, irmãos. Era algo que era um projeto que só Betseba e Davi sabiam.
Possivelmente pode até imaginar. Imagine só os elogios dos vizinhos, dos conhecidos. Você já imaginou qual seria as palavras? Aquilo que é rei. Você viu? Ele até pensava, eu acho que ele sabia que aquele homem seria o último momento e proporcionou momentos de alegria. Deu um jantar, deu comida, ele até se embebedou, ele fez de tudo, até presente ele deu. Mas foi o que ele fez? Ele, além de fazer um discurso bonito no sepultamento de Urias, ainda recolheu a viúva, botou dentro de casa do palácio, está tratando como uma pessoa digna aquilo que é rei. Diante dos homens é esta imagem, mas a Bíblia diz que nada foge aos olhos de quem? De Deus. Eu já vi uma palavra popular de alguém que eu não sei quem, ele diz assim, ó, Deus vai dando corda, dando corda, dando corda, um dia ele puxa para acertar as contas, e ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Pois bem, chegou esse dia, e aí a gente pula para o capítulo 12, apenas alguns versículos para que você possa entender. Davi estava bem, 8 meses se passou, a mulher já estava para parir, a criança já estava na hora de nascer, tudo estava correndo bem, os elogios eram os maiores possíveis. Mas quando é um belo dia, Natan chega na porta de Davi, bate. E aí Davi, ao ver o profeta Natan, apenas disse, ô profeta, entra, senta e come, porque é uma alegria te receber aqui. Sabe o que é que Natan disse para ele? Não te falarei enquanto não te disseres a palavra do Senhor. Não comerei enquanto não te disseres a palavra do Senhor. Quando você olha no primeiro versículo assim, ó, e o Senhor enviou a Natan, a Davi, para se apresentar a Davi. Se você olhar, Natan propõe uma conversinha, irmãos, uma historinha de criança. Diz assim para Davi, ô Davi, tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha centenas de ovelhas, tinha gado à vontade. O pobre, coitado, só tinha uma cordeirinha. E aí, um belo dia, chega um amigo deste homem rico, e ele quis dar um jantar. E o que ele fez? Em vez de pegar do seu rebanho um dos seus animais, matou aquele pobre coitado, aquele viajante, tomou a sua cordeirinha e serviu como jantar. Diz o texto sagrado que Davi irou-se na hora. Diz que veio uma ira de Davi, e Davi levantou-se e tinha o melhor discurso. E sabe qual era o discurso de Davi? No meu reino, me diga somente o nome, porque quem vai matar ele sou eu. Me diga só o nome, porque se for do meu reino não fica vivo. Depois que terminou todo o seu discurso, aí Natan olhou para Davi e disse, és tu, Davi, este homem? E aí é onde Davi cai de joelho. Sabe por que ele caiu de joelho? Porque ele viu que o assunto não era com o profeta, o assunto não era com Urias, o assunto não era com Betseba, o assunto não era com os soldados, o assunto não era com os criados, era com Deus. E quando você está diretamente, face a face com Deus, 2 coisas acontecem. Ou você se humilha e busca a misericórdia do Senhor, foi o que Davi fez. Ele buscou a compaixão de Deus e foi aí que ele escreveu. Se você olhar no versículo 3 do capítulo 2, assim, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Foi aí que ele escreveu esse salmo. E aí a gente volta agora para o Salmo 41, para a gente diluir. No momento que ele escreve o Salmo 41, pelo menos ele diz assim, Senhor, eu vejo que o Senhor protege o homem que se compadece dos necessitados. Eu me compadeci de muita gente, e tu sabes, Senhor, que a tua bênção é sobre aquele que atende os pobres. Imagine só, o discurso de Davi começou por aí. Ele quis mostrar para Deus que mesmo ele em pecado, ele fez algumas coisas que pelo menos Deus o olhasse. E aí, pelo menos no Salmo, ele estabelece 7 bênçãos. Quer ver? Siga comigo o raciocínio. 7 bênçãos àquele que atende os pobres, que vai do versículo 1 até o versículo 3. O que é que o versículo 1 diz? Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Ou seja, ele garante, diga o que, pastor? Livramento no dia do mal, é a primeira bênção, aquele que atende aos pobres. A segunda bênção é proteção. Se você olhar no versículo 2, diz assim, o Senhor o que? O livrará, proteção. Terceira bênção, que é a conservação da vida, conservará em vida. A quarta bênção, será abençoado na terra. A quinta bênção, não entregarás à vontade dos seus inimigos.
Se você for no versículo 3, você encontra a sexta bênção. Lhe dará o quê? Força. O Senhor o susterá no leito da enfermidade. E a última bênção é a restauração da doença. E tu o restaurará da sua cama de doença. E aí, depois que Davi colocou todas essas bênçãos daquele que atende o pobre, Davi entra agora naquilo que ele mais precisava, irmãos. Davi pede compaixão a Deus. Se você reparar, irmãos, no versículo 4, Davi pede compaixão a Deus, reconhecendo o seu próprio pecado. O que é que o texto diz? Dizia eu quem Davi, Senhor, tem piedade de mim. Aí entra o termo aí, ó, Sara o quê? É a única vez na Bíblia que alguém pede uma cura espiritual. Não tem lugar nenhum na Bíblia. É o único lugar. Sara a minha alma. Eu estou doente espiritualmente. Não é uma enfermidade no corpo, não é uma enfermidade nos ossos, não é uma enfermidade que possa ser tratada, é na alma. Senhor, sara a minha alma. Está dizendo o quê? É por isso que quando você olha para o Salmo 51, que está relacionado a esse, ele diz aqui: tem misericórdia de mim, Senhor, segundo as tuas benignidades. Tu conheces os meus pecados e eu conheço também, porque iniquidade me formou minha mãe. Senhor, tu conheces todas as minhas maldades. Eu sou pó, porque eu fui formado do pó. Quando ele diz assim, irmãos, ó, Sara, tem piedade de mim, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Davi tinha consciência. E se você reparar, Davi fez três pedidos distintos. Primeiro, tem piedade de mim, sara minha alma do pecado. E o terceiro, diga o que é que ele pede: levanta-me. Ou seja, ele sabia, não era como rei não, como homem, que ele estava caído, que ele estava em pecado. E o pecado que afasta o homem de quem, irmãos? De Deus. E ele sabia. Por isso que quando você vê, na maioria dos salmos, Davi sempre falava para o futuro. Davi desejou morar nos átrios da casa do Senhor e não tinha casa do Senhor, porque os irmãos sabem que quem construiu foi Salomão, filho dele. E quando inaugurou o templo, Davi não era vivo, não era mais vivo. Ou seja, mas ele desejou. Quando ele estava fugindo de Absalão, o que é que ele desejou? Quem me dera, porque na tua casa até os pardais encontrou casa e as andorinhas encontrou ninho para si. Eu quisera estar nos atos do Senhor apenas um dia, do que em 1000 dias em qualquer outro lugar. Como é que alguém deseja estar numa casa que não existe? Porque ele estava falando para onde, irmãos? Para uma eternidade. E quando falou de uma eternidade, falou do lugar que ele desejava. Quando você pega o Salmo 84, ele é bem claro em dizer: desejo estar nos atos do Senhor, porque nos atos do Senhor é o lugar onde tem abundância de alegria. Voltando ao texto que nós estamos, esses três pedidos de Davi foram bem claros em dizer: Senhor, estou diante de ti, o meu pecado está diante de mim. Natan já deu a sentença, tu usou ele como profeta, e agora eu estou em tuas mãos. Tenha piedade, tenha compaixão de mim. Aí a gente volta para concluir o raciocínio, volta para aquilo que Natan disse em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, quando Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Foi aí que ele escreveu o salmo. E Natan lhe respondeu, e Natan disse a Davi: também o Senhor o quê? Perdoou o teu pecado, não morrerás. Existe alegria maior quando você está diante de Deus, que tem o poder de todas as coisas, e Ele dá uma sentença para você. E qual a sentença? Eu te perdoei. Tem alegria maior, irmãos? Eu te perdoei porque eu sou perdoador. Eu te perdoei porque eu quero. Eu sou Deus perdoador. É por isso que a ceia nos mostra de maneira bem clara isso. Deus nos perdoou. Nós estávamos destinados a condenação, o nosso destino era o inferno, o nosso caminhar era o inferno, a nossa jornada ia parar no inferno, mas o laço quebrou e nós escapamos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu quero concluir essa reflexão dizendo, quando Davi fez esses três pedidos: tem misericórdia de mim, ou tem piedade de mim, versículo 4,
sara a minha alma do pecado, e terceiro, levanta-me. E o Senhor levantou. É por isso que ele, no Salmo 51, ele repete a mesma coisa: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque sem ele eu não viveria. Que Deus em Cristo os abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, e que possamos ser edificados nesta palavra. Pastor, e qual é o versículo messiânico? Qual é o versículo que aponta para Cristo? É aquele que, no versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o quê? O seu calcanhar. Ou o cumprimento está em Cristo. Lembra que quando Jesus, na ceia, ele diz o quê? Olha, aquele que pega o bocado que molhado, esse há de me trair.